Olá pessoal, eu sou o Rodrigo do Reportei e nesse vídeo a gente vai explicar um pouco melhor como que o Reportei nasceu, né? Qual que foi a origem da empresa e por que a gente está aqui e por que a gente se propôs a resolver esse problema de dar mais produtividade para profissional de marketing, né? E tudo começou quando eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, né? Desde muito cedo eu comecei a programar, a tentar fazer alguma coisa para a internet, procurar algum problema para resolver, mas nada ia dando muito certo. Até que eu resolvi copiar uma empresa que eu vi nos Estados Unidos. Eles ajudavam a você a preencher ali o calendário de publicação que você tinha que fazer para as redes sociais. E eu falei, poxa, essa empresa ela está preenchendo o calendário com conteúdo em inglês. Se eu trouxer isso para o Brasil e preencher com conteúdos em português, né, daqui, vai funcionar, eu vou conseguir atacar o mercado brasileiro. E aí, quando eu fui fazer essa ferramenta, né, diferente de todas as outras que eu tinha feito no passado, que primeiro eu programei para depois tentar vender, dessa vez eu tentei vender para depois programar. E aí eu abordei o Renan, apresentei a ideia e perguntei, né, se ele teria interesse e ele falou que ele não compraria. É verdade, né? A gente começou essa relação dessa maneira, né? Eu tinha uma agência, a Edialog, já tinha uns 5 anos de agência naquela época, né? E quando o Rodrigo veio falar comigo, né? Eu sempre, enfim, a gente interagia por causa dos eventos, não conhecia a fundo o trabalho do Rodrigo, mas sabia que ele era um programador, né? Um cara que sabia desenvolver produtos. E aí a gente foi conversando sobre essa ideia dele. Eu até falei, olha, é uma ideia muito boa, só que hoje na minha agência eu não vou colocar dinheiro nisso, eu não quero pagar por uma ferramenta. Eu até expliquei para ele alguns motivos, enfim. Mas aí eu falei com ele de uma outra coisa, que aí tem o meu lado da história, né? Porque quando a gente começou a Edialog, a gente começou em 2010, a agência, uma agência que começou com serviço de rede social. E aí a gente foi trabalhando, né, enfim, e ao longo dos anos, uma dor surgiu ali na agência e eu via todos os meses a equipe perdendo muito tempo para fazer relatório, principalmente porque o pessoal tinha que coletar os dados na mão. Essa era a principal dor, né? E eu sempre pensei, poxa, essas ferramentas têm API, né? Elas têm códigos que permitem a gente buscar esses dados. Por que a gente não tem isso mais automático, né? E aí eu buscava no mercado ferramentas e eu só encontrava ferramentas muito caras que cobravam um valor, sei lá, R$500, R$1.000 por cliente, uma coisa muito exclusiva. Eu falava, não, mas eu preciso de uma coisa muito simples, pegar esses dados, montar um relatório e tal. E essa dor sempre existiu ali, mas eu não sou programador, né? E eu nunca cheguei a desenvolver isso. Eu até busquei alguém para desenvolver um software disso, mas não dava certo. Não era uma coisa que a gente conseguia desenvolver porque eu não tinha esse conhecimento. Eu sabia que tinha como fazer, mas eu não tinha esse conhecimento. E quando o Rodrigo abordou, falei com ele, olha, isso aí que você falou é legal. Eu acho que assim, eu não pagaria, não sei se outras agências vão pagar, mas tem uma coisa que eu preciso que eu pagaria agora. Vamos desenvolver isso aí que vai gerar muito resultado, que é uma ferramenta para fazer os relatórios de forma automática. Então, você vai colocar lá as redes sociais do cliente e vai aparecer um relatório com os dados que você pré-definiu. Então, lá atrás eu falei essa dor para o Rodrigo, né? Falei, ó, isso é possível e tal. E aí o Rodrigo falou, não, aí eu acho que temos um produto, né? E a gente então, eu lembro que essa primeira vez que eu abordei, né? Você estava na Campus Party, isso foi via Skype, quando o Skype ainda existia. Sei que ele ainda existe, sei que ele ainda existe, né, mas praticamente morreu, né? Enfim, a gente conversou por Skype e depois a gente agendou uma reunião presencial, né, em que eu realmente fui na Edialog, conheci a empresa, né, porque antes a gente só se conhecia de eventos, e a gente definiu então que o Reportei existia ali, começou a procurar nomes, né, então tem aí uma lista de nomes que não foram aceitos. Na época eu nem gostava do nome Reportei, né, aprendi a gostar ao longo do tempo e agora eu acho que é perfeito porque a gente se propõe a fazer. Mas enfim, a gente começou então a construir a primeira versão da ferramenta e aí o Renan me passou o relatório que eles faziam na Edialog, que era, usavam Photoshop, né, para colocar ali as métricas de cada rede social que vocês atendiam. E eu fiz a primeira versão replicando então com código aquele primeiro relatório que a Edialog utilizava. E aí a gente demorou mais ou menos um tempinho, né, alguns meses para isso, e fizemos a primeira versão e colocamos para rodar, né? Você começou a divulgar com a sua base. Até para dar os créditos aqui, como é que era o relatório, né, da Edialog? A gente fazia no Photoshop, pegava os dados na mão, e aí depois a gente colocava isso dentro do MailChimp para poder disparar para os clientes como se fosse uma newsletter
com os resultados dele. É aquela página que a gente cria hoje no Reportei. E para dar os créditos, né, a minha sócia, Diana, que bolou esse método todo, porque a gente queria fazer um relatório mais legal para os clientes, mais visual. Por quê? Qual que era a ideia da Giana e que a gente precisava resolver? Porque assim, o relatório era uma coisa que os clientes não liam. A gente ficava até assim, poxa, vou mandar um relatório e tal. Então a gente apresentava relatório, mas às vezes a gente tinha que mandar. E aí, para o cliente ler, a gente percebeu que tinha que ser um relatório numa tela só. Não adiantava ficar aquele monte de aba, de PDF e tal, que o cliente não ia ler. Então, a ideia do relatório que Reportei veio desse relatório de Dialog, veio desse conceito também de facilitar pro cliente. Isso é uma coisa que a gente tem até hoje, você já deve ter percebido, que a nossa ideia é também facilitar para quem está lendo o relatório. Porque quem está gerando o relatório vai ter uma ferramenta de produtividade. Mas, para quem está lendo aquele relatório, pode ser um gestor, pode ser a própria pessoa ou um leigo, a facilidade, o visual é muito importante. Até porque, antes do Reportei, eu acho que muita gente via essa parte de relatório como uma coisa muito chata, morosa, porque era mesmo. E hoje não, ela vira uma coisa um pouquinho mais prazerosa, porque você acaba sendo parte do seu trabalho que ajuda no resultado final, que ajuda no dia a dia do negócio e, obviamente, a crescer, né? Que todo mundo quer um investimento. Né? E aí essa primeira versão, né, ela tinha uma cara realmente de infográfico, né? Era como se você gerasse um relatório e ele tivesse ali bem uma carinha de infográfico. Até cada rede tinha o fundo da rede, era da cor que aquela rede social tinha, né? Então o Facebook o fundo era azul, o YouTube o fundo era vermelho, enfim. Eu lembro até de depois clientes no futuro falando que imprimiam aquilo e eu ficava pensando quanta tinta colorida, cartucho ia embora para imprimir aquele relatório. E aí a gente lançou então a primeira versão, só que um pouco a gente comprava, né? A gente teve aí 400 pessoas testando, e, se não me engano teve 2, 3 clientes aí nessa primeira leva. A gente ficou assim... uns 10 compraram, mas que ficou foi uns 2, 3, assim. Teve um pico acho que de 8 simultâneos, e aí depois sobrou 3, sendo que um era a própria Dialog, né? Então não contava muito. O primeiro assim. Cliente até hoje. Exatamente. Então ali teve uns 3 que ficaram. Só que a gente, com esses primeiros 400 testes, né, a gente aprendeu muita coisa. Muita coisa. A gente foi pegando cada feedback de por que a pessoa não contratou, o que ela gostou, o que ela não gostou. E uma das coisas que a gente percebia é que não só era importante ter um relatório simples para apresentar para o cliente final, era importante também ter um relatório em que o próprio analista de marketing extraísse algum insight. Ou seja, o Reportei ele precisava funcionar muito bem para o analista, entender o que estava acontecendo, entender e analisar as estratégias dele e também ser simples para o cliente final. E foi aí que a gente percebeu que a gente precisava de alguma forma incrementar o relatório com algumas outras métricas, deixar alguns insights mais claros, melhorar ali um pouquinho em cada rede, né? E eu acho que assim, hoje... o Reportei já passou por várias versões, né? No momento que você estiver vendo esse vídeo, eu não sei qual versão você vai estar utilizando, mas a gente, desde o início, tinha essa ideia de facilitar, de simplificar, que é uma coisa complicada, porque a complexidade, você capturar todos esses dados, criar isso numa tela só e facilitar que isso seja rápido para abrir, rápido para você analisar, tudo isso exige uma técnica muito avançada, né? E isso que a gente foi desenvolvendo ao longo de anos, né? Eu diria até que assim, a versão definitiva do Reportei, que diria que foi, a gente chama de versão 4, que foi praticamente nossa versão 1.0, porque foi aquela versão onde a gente pela primeira vez conseguiu colocar tudo que a gente visualizou 5 anos antes, né? A versão 4 saiu em 2021, né? Foi bem aqui no meio da pandemia, em julho de 2021, junho e julho de 2021, foi quando saiu a versão 4. E era a versão que a gente tinha pensado lá em 2015, né? A gente tinha pensado como seria, mas tecnicamente é uma coisa que foi evoluindo, né? E a gente sabia que demandaria tempo. E foi muito legal porque, ao longo desse caminho, muito do que a gente tem no Reportei hoje é por causa do feedback dos clientes. Então, hoje a gente percebe que, assim, a gente tem essa aura de ser mais independente no Reportei, né? A gente desenvolve uma ferramenta muito colado com os clientes. Então, a gente consegue ser mais ágil, consegue trazer para o cliente novidades mais rápido, né? A gente sempre tem integrações que os outros não têm, lançando primeiro e tal, porque a gente está muito colado no cliente. A gente sabe o que o cliente está com uma dor
ali naquele momento e a gente não perdeu esse pezinho dentro de agência, dentro de prestação de serviço, que a gente sabe que o nosso cliente, né, é quem está lá na linha de frente do marketing. Com certeza. Se a gente pegar, inclusive, o histórico do produto, né, a gente começou resolvendo o problema de uma agência. Aí a gente aprendeu os problemas de várias agências e lançou a segunda versão que resolveu isso e fez realmente aquela ideia virar um negócio, né? Foi a partir dali da segunda versão que a gente começou a ter clientes, centenas de clientes. E aí aprendemos mais uma vez com toda essa base e fizemos a terceira versão, essa já dando um próximo passo para garantir que os próprios clientes conseguissem editar e customizar o relatório da forma que lhes era conveniente, né? Da forma que eles precisassem. E aí, depois de todo esse histórico, aprendendo cada dia, deixando mais robusta a ferramenta, aí sim chegou essa versão, que foi a que a gente sempre sonhou lá no começo, né? Mas que precisava passar por cada etapa para chegar ali, fazendo sentido. E com certeza, se você estiver vendo isso aqui muito para depois, talvez já esteja uma versão mais para frente que você ajudou a gente a construir e que com certeza está junto com o que você quer, né? Junto com o que você precisa, algo que te dá produtividade, algo que não é só gerar relatório, mas também dashboard, mas também automações, mas também algo que te ajuda a contar a história do seu trabalho para o seu cliente, algo que te ajuda a monitorar o que está acontecendo no dia a dia. Enfim, o Reportei ele é feito por vocês e a gente só traduz o que você precisa, o que você pensa para a ferramenta, para o seu dia a dia ficar mais produtivo. O que nasceu como um produto para agência, para freelancer, hoje ele se expandiu. Então a gente tem um produto que atende empresas de diferentes nichos, pessoal de gestão de tráfego, infoprodutos, franquias, né? Então a gente tem um leque grande de empresas que precisam desse controle de dados, né? Que antes estava uma coisa muito restrita para agências e hoje virou uma coisa para praticamente qualquer empresa que está online. Então a gente tem essa pulverização. E essa evolução do Reportei, ela só acontece por causa dessa troca que a gente tem com os clientes, né? Então, se você usa o Reportei, é muito legal você trazer sempre feedback para a gente ouve tudo, a gente anota tudo, a gente tem a priorização do que dá para fazer, o que a gente vai ter que gastar um pouco mais de tempo, mas o mais importante você pode, né, no Reportei, sempre voltar a testar, a analisar, porque tem gente que, por exemplo, foi cliente lá em 2017 e hoje 2022 é uma outra ferramenta, né? E aí, às vezes o cliente começou a testar em 2020, enfim, em 2023 ele vai voltar. Então as coisas vão evoluindo junto com esse feedback e eu recomendo fortemente, né? Se você algum dia já testou o Reportei, se tem mais de 3 meses, né, e você não é cliente, dá uma entrada lá para você vai ver que tem novidade, tem coisa nova. Aqui no nosso canal do YouTube tem muita coisa que a gente coloca, as novidades estão sempre aqui também, mas é bacana para você entender como que o seu feedback lá na frente vira retorno para você na ferramenta. Afinal de contas, né, nosso objetivo é esse, ajudar você a ser mais produtivo no marketing e, obviamente, ajudar todo mundo a tomar decisões melhores com os dados que estão disponíveis hoje nas ferramentas de marketing digital. Então é isso, pessoal. Foi muito legal compartilhar um pouco da história do Reportei com vocês e agora está na hora de vocês ajudarem a construir os próximos passos. Um grande abraço e até mais.